Certo? Embora o texto é corrido, né? Não tem nem divisão pela... Eu não sei se na área tem alguma divisão, mas aqui no meu não tem divisão, é direto, né? Os 31 versículos. Mas aí eu dividi versículos de 1 a 13, versículos de 14 a 31, porque eu entendi que na história ali são dois momentos, né? E vamos lá. Vamos ler dos versículos de 1 a 13, pode ser? Cada um pega um versículo aí, de 1 a 13, essa primeira parte aqui, para a gente entender a história, né? É uma história corrida, né? Vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Escaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz da jovem levita. Chegaram perto dele, dos jovens levitas. Chegaram perto dele e lhes perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que pretende você a este lugar? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus, para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então voltaram aos seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e lhes perguntaram: o que nos dizes? Eles responderam: vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apostar-se dela. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então bateram ali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Pronto. Até aqui, essa primeira parte aqui, versículos de 1 a 13. Vamos lá, gente. Juízes 18. Primeiro eu queria compartilhar com vocês esse refrão, né? Como eu disse a vocês no estudo passado, não havia rei em Israel, cada um fazia como queria, né? Aí, Juízes 18:1, não havia rei em Israel. Juízes 19:1, não havia rei em Israel. Juízes 21:25, não havia rei em Israel, cada um fazia como queria. É para dizer, olha, Israel, do jeito que está, precisa de um rei. Israel precisa quem os governe, porque a situação está caótica, né? Então, essa é a atitude de emergência que o autor ele levanta aqui. Certo? E aí nós temos a primeira parte. A tribo de Dan. Né? Interessante quando você vai para Gênesis 49,
a revelação vai dizer que os filhos de Dan, eles seriam prudentes como a serpente. Essa é uma característica. Seriam como a serpente. Prudentes não, prudente eu estou acrescentando, né? Eles seriam como a serpente. Por que como a serpente? Porque a serpente na Bíblia não é vista com os bons olhos, mas aqui é uma qualidade, é a prudência. Os danitas, eles eram sempre prudentes naquilo que eles faziam, certo? E é o seguinte, o que é que foi mostrado pra gente no domingo passado? Uma casa de um cara chamado Mica, que rouba o dinheiro da mãe. A mãe vai lá, ele devolve o dinheiro para a mãe, porque ela amaldiçoa quem roubou. Então ele fica com medo da praga da mãe. Então ele devolve o dinheiro e essa mãe, para recompensar, ela vai fazer uma imagem e escultura para adorar a Deus. É isso aí. E ele vira sacerdote, nomeia um dos seus filhos, depois ele encontra com um levita, que era para estar em Judá, mas não está. E o que é que ele vai fazer? Ele vai nomear o levita sacerdote e termina dizendo, ó, Deus está me abençoando porque o levita veio aqui em casa. É uma história que parece despretensiosa e assim, por que está aqui no livro de Juízes? O capítulo 18 mostra por que está. Por quê? Porque esses danitas que querem achar um novo território para morar, eles vão cruzar com a casa de Mica. E essas histórias vão cruzar. Esses homens que são da tribo de Dan, certo? Eles, o versículo vai dizer assim, ó, que eles não tinham recebido ainda a herança deles entre as tribos de Israel. Por quê? Porque era muita gente para dominar. E eles olham a terra que eles consideram boa. Uma terra que eles querem partir do lugar onde Deus determinou para eles. E eles querem morar. Certo? Eles querem anexar um território à tribo de Dan. E nesse meio tempo eles vão passar pela casa de Mica. E eles, coincidentemente, ficam hospedados ali, porque essa é a prudência dos danitas. Eles não vão com os homens, eles levam espias para ver esse território que eles querem dominar, para ver se realmente dá, se eles têm fortificações, se tem como dominar a terra. E aí, nesse meio tempo, eles vão cruzar com a casa de Mica. E é muito interessante esse encontro. Olha o versículo 3. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram, quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Pergunta para vocês. Eles sabiam quem era o levita? Ou não? Porque veja, entenda o que é que o narrador, o narrador sabe o nome desse levita, mas o narrador ainda não falou pra gente o nome desse levita. O narrador só disse pra gente que era um levita. Mas o narrador sabe, a gente vai ver no final do capítulo que o narrador sabe quem é o levita. Mas aqui ele está dizendo reconheceram, né? Então, acho que eu já conheci antes. Reconheceram a voz, né? Pronto, eu tenho uma divergência entre os comentaristas. Alguém pode ter, tem aqueles aplicativos de versão da Bíblia, alguém lê Linguagens de Hoje? Desse versículo 3. NT, né? Linguagem de... NTLH, Estavam lá, perceberam pelo jeito que o jovem levita falar. Eita, que pronto. ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram. Pronto. A linguagem de hoje, ela interpretou já, né? Ela disse, ó, eu acho que é pelo sotaque. E eu tô com a NTLH, certo? Olha aí, certo? Por quê? Porque, embora nos é revelado no final ali o nome, não é? Aqui dá a entender mais pela informação que ele diz, eles reconheceram a voz. Por que reconheceram, né, Raquel? Porque eles sabem, não, esse sotaque eu já ouvi de algum lugar, por isso reconheceram. Reconheceram a voz do jovem levita, chegaram perto dele e lhe perguntaram, quem trouxe você para cá? Você não é daqui, né? A ideia é essa. Mas entenda que isso abre para você interpretar do outro lado. Não, eles conheciam mesmo.
E quando você sabe quem é o levita, você pode até achar, não, eles conheciam, porque o cara era famoso, certo? Mas a gente ainda não sabe quem é o levita. Ele não revelou de propósito, tá? Ele só vai revelar quem é o levita no final. A gente só sabe que é um levita que saiu de Judá. Ok? Mas eu gostei dessa estratégia, né? Do autor. E aí vamos lá, versículos 5 e 6. Ele chega e diz assim, ó, já que tem um levita aqui, que é sacerdote aqui na casa desse homem, que a gente está hospedado, vamos perguntar a esse levita se é da vontade de Deus a gente dominar essa terra que a gente quer? Que não foi uma terra que Deus delimitou, que é uma terra que a gente quer, nova, que a gente não está contentado com a nossa terra. Vamos ver se é da vontade de Deus. Será que Deus aprovaria isso? Claro, né? Versículo 5, eles disseram, então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu, vão em paz. O caminho que você está, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Vocês têm a permissão do Senhor. Veja, tanto Mica, como está lá na casa, o levita, que agora é sacerdote, como os danitas, eles não tinham temor do Senhor. Eles não tinham temor do Senhor. Por quê? Porque eles sabem que ali não é o local de adoração que Deus estabeleceu. O local de adoração, aqui nesse contexto que Deus estabeleceu para só todo mundo ir é em Siló. Desde Josué. Tá lá, ainda não tinha templo, era tabernáculo, e o local fixo era em Siló. Não tinha um local de adoração, ou seja, aqui era tudo pagão, tá? Era tudo que não tinha, não era pagão, era o povo de Deus, mas eles se comportavam como pagão, eles não tinham um aprofundamento. Assim como a mãe de Mica, que acha que agradando Mica, ela vai fazer uma imagem e vai agradar ele. A mulher não sabia nem dos 10 mandamentos, nem do básico, né? E eles também são guiados pelas circunstâncias. Olha, a gente veio, se encontrou com o sacerdote aprovou. Mica, eu tenho 5 espias aqui, eu vou dizer que eles estão errados. Mica, não, o Senhor se agrada do que vocês estão fazendo. Vá em paz, vai dar tudo certo. E olha, e dá certo mesmo. Dá certo. Mas não é porque deu certo que Deus está aprovando. E por que deu certo? Porque olha quem estava nesse território que eles queriam dominar. Eu até botei o símbolo dos hippies, certo? Paz e amor. Olha o versículo 7. Alguém lê aí pra gente, por favor, versículo 7. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com os outros povos. Pronto. A terra que eles queriam dominar era de um povo que eles eram sidônios, mas eles não concordavam com o governo dos sidônios e quiseram montar uma comunidade à parte. O que é que tem nessa comunidade? Paz, não desconfiavam de nada, né? Nenhuma autoridade havia aqui por qualquer coisa os oprimisse. Não tinha polícia. Não tinha, era um negócio. O amor prevalece, né? O amor venceu o ódio, era isso. Era um negócio, não precisamos de governos, não precisamos de polícia, não precisamos de proteção, porque se a gente dar amor, a gente vai receber amor. Não precisamos dos governos, o governo opressivo dos sidônios, nos afastamos deles e não necessitamos de ninguém. Não tinham contato com outros povos. Esse é o presente de mão beijada que os danitas vão encontrar no meio do caminho. Irmãos, será que uma sociedade dessa funciona? O que é que vocês acham? Vamos viver assim. O que é que vocês acham? Claro que não, porque o ser humano não é assim somente humano. Então, o que eles vão fazer com os juízes que vem, né? Que o pedagogos vão, então vocês vão olhar pra cá de novo, fica assim mesmo. E aí eles participaram e começam o povo, todo mundo é bom, né? A essência é
Todo mundo é bom. Se você... Veja, o bem atrai o bem. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. É assim o mundo é assim. É assim que ele funciona com o pecado. É você ignorar o pecado. Coloque sua esperança nas pessoas, né? É aquela música lá de John Lennon, Imagine. Imagine um mundo sem polícia, um mundo sem autoridades. Imagine um mundo onde todo mundo se ama. É isso. Como é que existe veja, não tem autoridade que oprimisse. Eu preciso de uma autoridade para oprimir o mal. Eu preciso armar algumas pessoas. Eu preciso armar para as pessoas se defenderem. Porque o mal, ele bate na porta. Precisa ter alguém que tenha uma espada andando com espada. E dizer, olha, se... Veja, isso é a ruína do povo de Laís, né? O nome dessa cidade se chama Laís. Isso é a ruína desses sidônios. Eles vão mandar um espia para ver qual é... Por que eles se mandam um espia? Que nem Moisés fez lá com Jericó. Para ver qual é a fraqueza deles, qual é o que é que eles... Não tem nada, eles entraram e começaram. Entraram numa comunidade hippie, é isso. Como é que você faz isso? Como é que se pune o mal numa sociedade dessa? Por isso que eu coloquei lá o símbolo do anarquismo, porque o anarquismo prega isso, olha, sem polícia, sem estrutura de punição. Fulano matou você, alguém vai lhe vingar, e aí o problema é seu, que foi lhe vingar. Será que isso funciona, né? Isso é o caos. E aí eu coloquei, né? Você quer destruir uma sociedade? Feche as igrejas e desarme elas. Pronto. Fecha a igreja. Não tem mais negócio de ficar... esse pastor fica aqui na frente impondo o que é que você tem que acreditar, dizendo, como se fosse uma autoridade aqui, dizendo o que é que você tem que fazer, o que é certo e o que é errado. Fecha a igreja e desarma. Logo, logo. Veja, o crime vai compensar. Tirando, mais uma vez, o mérito da pessoa, podia ser qualquer pessoa, eu não tenho problema, veja, eu não tenho problema pessoal com quem está na presidência, certo? Ele é uma resposta da nossa sociedade, infelizmente. Muitas vezes o problema está mais na gente do que nele. Então não tem um problema pessoal, mas veja, isso deveria ser proibido em qualquer país, não é só no Brasil não. Uma pessoa ela foi condenada em segunda instância e ela está no poder. O que a justiça do Brasil está mostrando para os meus filhos e para todos nós? Que o crime compensa. Olha, é muito relativo esse negócio de crime. É muito relativo esse negócio de condenação ou não. Na verdade, o que é crime é o que a gente quer que seja crime. O que a gente não quer, não é. Ou seja, tem uma estátua lá em Brasília, né, com os olhos vendados. E ela julgando aí. Por que os olhos vendados? Por causa da neutralidade do julgamento, né? Ela é neutra. E aí o problema é esse, a justiça brasileira não é neutra. Ela favorece o que ela quer favorecer, infelizmente. Isso é triste, né? Uma sociedade onde a autoridade, ela não... Essa era a terra de Laís. Ou seja, isso é mão beijada para os danitas, né? Eles vão adorar. Veja o versículo 11, ele vai dizer assim: então partiram dali no meio das tribos dos danitas, né, Zorá e Estaol, 600 homens armados com suas armas de guerra. Alguém lê, por favor, o versículo 21, só porque tem informação importante no versículo 21. Eles deram a meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Veja, para esse ataque, eles já foram com as crianças, o gado e os seus bens. Eles estavam tão confiantes que já foi com todo mundo. Antes não, quando o negócio é muito sério, você diz, ó, deixa as mulheres, crianças e o gado com alguns guardas aqui, e a gente vai com... Não, vamos todo mundo. Criança, cachorro, papagaio, vai todo mundo, não tem problema. O pessoal, ele não tem armas, entendeu? Essa é a situação aqui, né? E aí,
É interessante porque, veja, eu tenho duas idas à casa de Mica. Primeira ida dos espias. Eles vão, eles sondam, o sacerdote diz, vai dar tudo certo. E agora eles voltam, pega todo mundo, ó, não tem nada lá, a gente vai ser fácil. Pega todo mundo e tá indo de novo para a terra lá de Laís. Eles vão cruzar novamente com a casa de Mica. Cruzando com a casa de Mica acontece um negócio. Versículo 13, né? Eu até coloquei. O que que significa Mica? Olha que nome, olha que significado lindo, né? Quem é como Deus? Significa Mica, significa isso. E é justamente uma oposição. Veja, quem é como Deus? Mica, ele diz, esses objetos de adoração que eu estou fazendo aqui. O nome dele é um significado tão bonito, mas a vida dele é uma oposição ao significado do nome dele. Quem é como o nosso Deus? Essas imagens aqui, que eu adoro, e tem um levita, que é o sacerdote aqui na minha casa. Isso é como o nosso Deus. Para ele é isso. É triste isso aí. E aí veja o que acontece, versículos do 14 a 20. Alguém pode ler numa tirada só, do 14 ao 20, por favor. Olha o que aconteceu. Toda essa estratégia de Mica por água abaixo. Certo? Veja, a idolatria eu coloquei aqui, né, que começou numa casa, uma ideia da mãe querer agradar a Deus. Porque conseguiu o seu dinheiro de volta e não queria amaldiçoar o filho. Né? Eu coloquei aqui, capítulo 17. A mãe de Mica quis transformar a sua maldição em bênção. Eu amaldiçoei meu filho, porque foi ele que roubou o dinheiro. Ele agora me devolveu. Eu vou tentar transformar essa maldição em bênção. E o que é que ela faz? A idolatria dela produz mais maldição. E agora o que acontece nessa casa? Vai dizer, olha, esses espias foram lá. O sacerdote que estava na casa de Mica disse, vá que Deus vai abençoar. Eles olham para a terra, vê um bocado de hippie, diz, a gente vai dominar a terra. Esse sacerdote é o cara de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse sacerdote, vamos fazer um templo para a gente, um local de adoração para a gente, lá no local onde a gente vai dominar. Os danitas tiveram essa ideia. Esse cara é bom. O que ele diz, Deus está com ele. Vamos fazer o seguinte, a gente passa na casa de Mica, rouba tudo. O sacerdote sai dizendo assim, por que vocês estão levando isso? Não, fica calado. É melhor ser um sacerdote de uma tribo ou de uma casa? Aí, o versículo 20, né? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos lá, imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Entrou no meio do povo. Ele é o sacerdote agora. Ele aceitou por um salário ser sacerdote de uma casa. Ele não vai aceitar ser sacerdote de uma tribo. Esse cara é um mercenário. Entendeu? É isso que aconteceu. Foi isso que Mica ganhou com a sua idolatria. E a mãe dele também. Né? Então, ó, fica calado. É assim mesmo que diz, né? Fica calado. Não diga nada a ninguém. Venha conosco. Ó, fala nada não. Vem conosco. É melhor. E outra coisa, se ele tivesse recusado, o que é que os danitas... Ele não tem muita opção aqui, né? Mas a Bíblia fala e faz questão de o narrador mostra que não, ele ficou contente. Ele olha para Mica e diz, acabou-se. Aqui, ó, ele está dizendo, ó, seu salário vai aumentar, você vai ser sacerdote de uma tribo.
e ele vai embora. Versículos 21 a 24, eles deram meia volta e partiram, né? Como eu disse, né? Foi com criança, com gado, com seus bens. Versículo 22, quando eles já estavam longe de casa, olha o que aqui Mica tem ainda, brilhante ideia, né? Mica, com os vizinhos, né, deles se reuniram e foram atrás do filho de Dan, dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltaram-se e perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Ele juntou algumas pessoas. Veja que aquela idolatria não só estava mais na casa, estava na vizinhança, né? Porque a vizinhança vai comprar essa briga de Mica. Eles vão juntar e vão atrás dos filhos de Dan. Vamos embora, vamos recuperar o nosso sacerdote. Eles roubaram nosso sacerdote, história sacerdotal, os ídolos. Aí o povo, os 600 homens pararam, viraram para trás e disseram: o que é que você quer? Por que você convocou esse povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou de mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Veja, tudo. O que é que sobrou para mim? Essa estola, esses ídolos, esse levita, era tudo para mim. O que é que sobrou? Vocês ainda estão perguntando: o que é que você quer? É engraçado esse versículo confrontado. Alguém lê aí o Juízes 17, 13, por favor. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho levita como sacerdote. No versículo 24 do capítulo 18 ele diz: o que sobrou de mim? Vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Será que o levita foi bom para ele? Olha aí as circunstâncias falando, né? Tudo que ele fez agora se voltou contra ele, né? Qual é o resultado da idolatria de Mica? Porém, os filhos de Dan, olha a resposta dos filhos de Dan: seria melhor você ficar calado, porque se alguns dos nossos homens, se não, alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e de sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E Mica, vendo que era mais forte do que ele, deu meia volta e foi para cá. Olha o que é que os filhos... Olha, é melhor você parar de falar, você humildemente dar meia volta. Porque se alguém aqui ficar nervoso, vai morrer todo mundo. Mica olha e é mesmo, né? Então, vá em paz. Acabou. Acabou toda aquela... Tudo que ele construiu, né? Ele depositou isso para nada. E aí o que acontece? Aquela sociedade que não tinha proteção nenhuma, que todo mundo confiava, olha que coisa linda, todo mundo confiava em todo mundo, não tinha nenhuma autoridade que subjugasse ninguém. Versículos 27 a 29, né? Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, também o sacerdote dele, e foram a Laís, ao povo que vivia, ele frisa de novo, né? Ao povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. Como é que você mora numa nação e não faz aliança com ninguém? Você acha que olha, está tudo bem. Queimaram, acabaram com tudo. Por quê? Porque eles se afastaram de Sidom. Eles quiseram fazer uma sociedade à parte. Não houve ninguém, né? Versículo 29. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe, não tinham contato. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reod. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar ali. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome da cidade era Laís. Qual é a consequência, né, de um desarmamento? Qual é a consequência de viver sem proteção? Eu vou confiar nas pessoas. Eu vou confiar no vizinho que mora do meu lado. Essa é a consequência. O autor está frisando, mas ele deixa o melhor para o final. Eu até botei aqui, né? Ele deixa o melhor para o final.
ele vai revelar o nome do levita, certo? Isso nas séries nós chamamos de plot twist, é uma virada, tem uma virada aqui. Alguém lê o versículo 30 para a gente? Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura de Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Olha quem era o levita, né? E aí esse versículo tem uma polêmica que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, tá? Por quê? Porque o que é que a NAA está dizendo, né? Ela está dizendo que esse levita era neto de Moisés, tá? Somente. Por isso que muitos comentaristas acreditam, não, ó, os danitas conheciam, diziam, ó, o que você está fazendo aqui? Conhecia esse levita. Porque era uma figura pública. Você ser neto de Moisés é uma figura pública. Você ser da família de Moisés, você nunca mais vai ser esquecido na sua vida, né? Mas alguém tem a Ara aí? A Ara diz o quê? Filho de Gerson e filho de Manassés. É como se ele fosse, né, neto de Manassés. E aí, eu trouxe aí algumas versões. Vamos lá, olha aí. Ó. Esse menino é neto de Moisés ou de Manassés? A bronca é agora. Por quê? Ó? Ara, Manassés. NA, agora é o versus aqui, viu? São as duas grandes rivais, né? NA, Moisés. Revista corrigida, Manassés. Palavra viva, Manassés. Linguagem de hoje, olha, vocês falando mal da linguagem de hoje, acho que ela vai acertar de novo hoje, mais uma vez, só um dia só. Original, Manassés. King James, Moisés. Calma, Eduardo, se o original, veja, não tem mais. Se o original está dizendo Manassés, então é Manassés. Certo ou errado? Eu fui lá para o interlinear. O interlinear, e aí são palavras parecidas, né? Eu até vi uma explicação sobre isso. Manassé, Moshe, né? Exato. Ó, vê que negócio pegado, né? E aí tem a única coisa que muda entre um e outro é a letra N. Manassés tem um Nzinho no meio ali, Moisés não tem. E aí o interlinear, ele original, ele vai corroborar com Manassés. Eu acho que é Moisés, certo? Eu acho que é Moisés. Vou agora mostrar alguns argumentos que corroboram essa minha defesa. Olha, eu estou do time da NAA, da linguagem de hoje, e King James, contra a Ara, corrigida, viva e original. Certo? Mas vamos lá. Por que eu acho, né? Eu ainda não enlouqueci, né? Vamos lá. Por que não é Manassés e é Moisés? Primeiro, a única letra, né, como eu disse, que diferencia o Moshe do Manassé lá é o N. E o N, a gente diz lá, quando a gente tem um pauzinho, Isso. Não, eu estilei, eu disse, caramba, agora, quando eu olhei para o interlinear, eu disse, puxa, agora. Porque assim, na narrativa não faz sentido ser filho de Manassés, eu vou dizer por quê. Na narrativa não faz sentido. Eu estilei, eu fui para alguns comentários, e aí eu disse, não, eu tenho que escolher um lado, não tem como você... Quando você vai para...
o Matthew Henry, pronto, o Matthew Henry me salvou, porque ele disse assim, o N ele está numa posição sobre escrita no hebraico, e é interessante, por exemplo, quando você vai para, aí eu peguei, quando você vai para Josué 17, e tem lá os filhos de Manassés, a escrita está diferente do Manassés de lá, ele está com esse símbolozinho, que é como se o N tivesse sobrescrito para mostrar uma divergência entre os rabinos. O Matthew Henry vai dizer isso. O N sendo sobreposto, é como se o N tivesse em cima assim. Uns acreditam que é Moisés, os rabinos acreditam que é Moisés, os rabinos acreditam que é Manassés. Não está claro no original, não ficou claro na hora das cópias se é Moisés ou Manassés. Mas por que eu estou no time de Moisés? Por causa da lógica. Qual é a lógica? Alguém abre aí Êxodo 2, 22, por favor. E leia pra gente. Êxodo 2, 22. Qual a versão? Pode ser qualquer uma agora ou pode ser qualquer uma? Agora pode ser qualquer uma. A qual deu a luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse, sou peregrino em terra estranha. Calma. O nome de Moisés, o nome do filho de Moisés é Gerson. Olha aí. Cara, filho de Gerson, neto de Manassés. Tá bom, podia ter outro. Podia ter um Manassés em Israel, que o nome dele era, que o nome do filho dele era Gerson. Mas olha aí, a escritura está me ajudando a interpretar. Outro argumento. Se não é Manassés filho de José. Não tem como. Por quê? Nem o bisneto estaria vivo nessa época aqui. Não tem como. Eu tenho, ó, José, depois de um tempo o faraó escravizou o povo, depois de 400 anos, ali Moisés liberta o povo, então, depois veio Josué, ficou 7 anos, mais 20 anos para morrer, e agora o povo está aqui, não tem como o bisneto de Manassés, filho de José, está vivo. Então podia ser outro Manassés, podia ser um Manassés. Então veja, se fosse um Manassés desconhecido, por que o autor apenas revelar o seu nome no fim da história? Por que não dizer logo, esse cara é Jonathan, um levita chamado Jonathan aí, filho de Manassés, ele foi lá. Ele deixa para o final, é o grande finale dele, é o toque especial do autor. É esconder o nome para depois dizer, ó, esse cara quem está aqui é o neto de Moisés. Mas, se tem divergência entre os rabinos, dirá entre a gente, né? Aí vocês ainda não compraram a NA, né? Tô brincando. Mas fica à vontade assim. O que é que a Ara fez? A Ara traduziu como o interlinear vai considerar, entendeu? Ela simplesmente. E é engraçado, pastor, quando você pega o interlinear, você tem a Ara e a NTLH, né? Ela mostra as duas versões, uma do lado da outra. Aí a Ara tá Manassés e a NTLH tá Moisés. É isso, é essa divergência, né? Sendo Moisés, que eu acredito que é Moisés, é o neto de Moisés, é muito mais sentido filho de Gerson, pelos anos aqui que passaram. Não tem na linhagem aqui, dá tempo de ser o neto de Moisés. O levita, né, aquele que está ali, que as pessoas deram credibilidade. O que é que a gente pode aprender com o versículo 30, sendo o neto de Moisés? Que não tem como, filho, você pode ser neto de Moisés. Se o filho de Moisés não passar a palavra de Deus, o neto de Moisés vai ser um herege, e como foi. Entendeu? Veja, o que agrava mais, só para a gente ter uma noção do que vai se tornar a tribo de Dan. Alguém abre aí em Apocalipse 7, 4 ao 7, por favor. Só para a gente ter uma noção. Apocalipse 7, 4 ao 7. João está tendo aquela visão lá dos 144 mil, né, selados de Israel. Não é porque tem 144 mil salvos, mas é um número específico dos salvos. E ele vai separar 12 mil para cada tribo, representando a igreja do Senhor. Olha a descrição dos versículos 4 a 7. Alguém pode ler aí para a gente?
Aí o 8, né? Desculpa, tem o 8 também. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12 mil. Cadê a tribo de Dan? Cadê a tribo de Dan? A tribo de Dan, esse episódio de Juízes, ele é um episódio tão idólatra que a tribo de Dan ela é excluída desse rol aqui de Apocalipse. Veja, o que é que ele faz? Ele pega a tribo de Levi, coloca, ele usa a tribo de José aqui, é como se fosse a tribo de Efraim, porque tanto Manassés como Efraim é considerado as tribos de José, que são os filhos de José. Aqui a tribo de José é como se fosse Efraim, ele anexa a tribo de Levi e ele tira a tribo de Dan. A tribo de Dan, a apostasia que vai acontecer na tribo de Dan, volta aí para o texto, ele conclui, ele termina de forma maestral. Versículo 31, alguém lê aí para a gente. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Rica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Olha o que ele está dizendo, olha, o templo que Deus, o templo não, o local de adoração que Deus estabeleceu está em Siló. E no mesmo tempo que o local de adoração que Deus estabeleceu lá, o verdadeiro, no mesmo tempo ficou o falso. Então, na tribo de Dan. Ele está dizendo, até o cativeiro. Olha, vê o 30. E os filhos, neto de Moisés, e os filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Toda a descendência de Moisés foi sacerdote do templo pagão. Olha a descendência de Moisés, desde o seu filho de Gerson, porque foi Gerson que não passou a palavra de Deus para Jonatas, esse homem aqui. Um levita que vai apostatar da sua tribo, que vai aceitar receber salário, que vai erguer o templo. Se a gente não cuidar da próxima geração, pode ser Moisés, pode ser o crente, pode ser a referência, a nossa geração vai estar perdida até o cativeiro. Toda a descendência de Moisés, sacerdote no templo pagão. A tribo entrou numa idolatria tão grande que nem no rol dos 144 mil salvos lá, João vai citar. Olha a seriedade, né? A intenção do autor é muito clara, por isso que eu acredito, não tem como ser Manassés aqui, um Manassés qualquer, não tem lógica na narrativa, para mim não tem lógica, né? E para alguns comentaristas,